Oi, estudantes! Hoje vamos conhecer o reino plant. O reino plant vai ser o reino que vai representar, que vai reunir as plantas. As plantas são organismos pluricelulares. Isso quer dizer que elas possuem várias células. Elas também são eucariontes. Isso quer dizer que elas vão possuir um núcleo no centro da célula. Elas são autotróficas. Quer dizer o quê? Quer dizer que elas produzem o próprio alimento e elas são consideradas como fotossintetizantes. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que elas produzem o próprio alimento por meio da captação da luz do sol, que vai transformar essa luz do sol em energia para elas. As células vegetais, que são as células das plantas, elas vão possuir algumas estruturas muito importantes, como o vacúolo central, que é uma organela que principalmente armazena água, e também possui parede celular, que é composta de cloroplastos e também de celulose. As plantas, elas são caracterizadas e classificadas em 4 grandes grupos, que são elas as briófitas, as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas é o primeiro grupo de plantas que surgiu no mundo e elas são representadas por plantas que têm estruturas que não têm transporte de água. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elas são avasculares. Isso quer dizer que o quê? Que o transporte de água e também de nutrientes vai acontecer de célula por célula, sendo necessária também a presença de água para que elas se reproduzam. E você vai encontrar, esse tipo de planta, que são as briófitas, geralmente em locais úmidos, já que elas dependem de água para se reproduzir. Um exemplo delas são os musgos. Já as pteridófitas, elas já vão ser consideradas como vasculares, esse é o segundo grupo, E elas vão ser consideradas vasculares pelo fato de que elas já possuem estruturas, os vasos condutores, para transportar tanta água quanto nutriente pela planta. Além disso, esse tipo de planta, esse grupo de plantas, eles já vão possuir algumas estruturas verdadeiras, como a presença de caule, a presença da raiz e da folha verdadeira. Porém, mesmo essa planta, ela já conseguindo absorver água do solo, ela ainda vai depender da água para se reproduzir. E um exemplo disso é a samambaia, que você encontra na casa da sua avó, na casa da sua mãe. O terceiro grupo de plantas são chamadas de gimnospermas, que a principal característica dela é que elas são vasculares. Esse grupo ele vai apresentar as estruturas verdadeiras, que são a raiz, caule e folha, além de que vão possuir semente, essa semente vai atuar principalmente na reprodução. Estão presentes em vários lugares do mundo. E elas só estão presentes em várias partes do mundo porque, diferente das briófitas e pteridófitas, elas já não precisam mais da água para se reproduzirem, porque elas já têm a semente. Outra coisa importante é que elas possuem uma substância chamada lignina, que é o que vai dar a dureza, é o que vai dar a rigidez, a substância que vai permitir que a planta ela seja dura. O próprio nome da substância já diz, lignina, para ligar uma célula e a outra, e aí fazendo com que essa planta ela seja bem dura na hora de você quebrar. Geralmente as plantas de caule troncoso, ou seja, que tem tronco, geralmente elas vão ter essa substância chamada lignina. E por último, a gente tem o último grupo de plantas, que são as angiospermas, e que vai ser o grupo mais abundante. Isso quer dizer que você vai encontrar plantas desse grupo no mundo inteiro e de forma bem variada. Além de que elas são vasculares, elas possuem os vasos condutores de seiva, de nutrientes, elas vão possuir outras estruturas, além da semente, elas vão possuir também flores e frutos, que vão participar do processo de reprodução, as plantas. Elas vão apresentar raiz e caule, além também das folhas, E como eu já falei, as flores, elas vão estar relacionadas com a reprodução, que vai dar origem a um fruto que protege a semente. E também, elas já não vão precisar mais de água em abundância para a reprodução delas. E um exemplo bem comum de uma angiosperma é uma laranjeira. E fica aqui a dica de que toda angiosperma, elas vão possuir flores, mas nem toda angiosperma vai possuir frutos. E partindo aqui para as estruturas, temos primeiramente a raiz, que os grupos das angiospermas, vão possuir uma grande variedade de raízes. E essas raízes, elas vão ser definidas como sistema radicular pivotante, que o exemplo de raiz pivotante é, por exemplo, a cenoura, a beterraba, em que a raiz ela não vai ter grandes estruturas, elas não vão ser ramificadas. Diferente, por exemplo, de uma salsinha, que faz parte do sistema radicular fasciculado. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que
A raiz da salsinha, ela é como se fosse cheia de cabelinhos, digamos assim, ela é sempre ramificada. Isso quer dizer que ela faz parte do sistema radicular fasciculado. Além disso, existem raízes que elas vão ser subterrâneas, né? Porém, vai ter aquelas que são aéreas, que vão ficar acima da superfície do solo. E só para complementar, tem alguns alimentos que estão presentes no nosso dia e que são classificados como raízes e você poderia não saber. Um exemplo disso é a beterraba, a cenoura, a mandioca. Agora, partindo para o caule também vai ser uma estrutura que vai dar sustentação para as plantas e as angiospermas vai ser o grupo que também vai apresentar diversos tipos de caule. A maioria dos caules vai ser a aérea, vai ser a que cresce, né, para cima. Porém, vai ter alguns caules que eles vão ser subterrâneos. Isso quer dizer o quê? Que eles vão crescer embaixo do solo, sob o solo. Assim como as raízes, os caules eles também vão ser classificados. Eles vão ser classificados como rizoma, que vai ser o caule que vai crescer na direção horizontal, ou seja, sob a superfície do solo. Vamos ter também os tubérculos, que vão ser os caules que vai acumular material nutritivo de reserva para a planta. E por fim, tem o tipo bulbo, que vai ser o caule reduzido, com folhas modificadas que protegem a planta. E para a curiosidade, temos exemplos de alguns caules presentes no nosso dia. O gengibre, por exemplo, é um tipo de rizoma. A batata inglesa, que poderíamos achar que é uma raiz, mas é um caule, é um tubérculo. E a cebola é um tipo de bulbo. E por fim, chegamos na última estrutura das plantas, que são as folhas. E as folhas, elas vão ser importantes porque elas vão ser a parte fotossintetizante das plantas. É a estrutura que vai dar energia, por quê? Porque é as plantas que vão captar a energia, né, a luz do sol e transformar em energia química. E geralmente, né, as folhas, na maioria das plantas, elas vão possuir algumas estruturas chamadas de limbo, que é a parte mais achatada da folha, a bainha, que é a parte expandida, que vai envolver o caule, e também o pecíolo, que vai ser uma estrutura bem pequenininha, mais visível, que vai conectar a folha ao caule. E uma curiosidade muito importante em relação às folhas é que elas possuem uma variedade de formatos e tamanhos. A variedade é muito grande, além de que alguns grupos de angiospermas, como no caso os cactos, as folhas são modificadas em espinhos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os espinhos é que vão ser as folhas, só que folhas modificadas dessas plantas. E essa modificação, ela vai reduzir a perda excessiva de água para o ambiente por meio da transpiração. É por isso que os cactos, eles conseguem permanecer muito tempo sem a presença de água. Por quê? Porque eles armazenam devido à folha modificada. A aula de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!